Olá, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui tá tudo bem. Estou aqui, eu e Leona, para mais um vídeo aqui no canal. E a gente vai falar o que sobre hoje? Vamos dar um review para vocês. Vamos comentar aqui nossas opiniões sinceras e mais válidas do que tudo do indicado ao Oscar, o filme A Baleia, da nossa queridinha A24. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vou cumprimentar a minha colega Leona, que está aqui hoje. Escorrida, eu diria. Escorrendo 1 litro a cada segundo. Mas estamos aqui, né? Gente, eu tô com a voz um pouco assim, tá? Mas é coisa de quem tem rinite. Então, olha meu olho diminuindo. Meu olho, meu olho tava desse tamanho. Aí, à medida que eu vou espirrando, ele vai fazer só assim, ó. Pode ser que no final desse vídeo você encontre a Leona dormindo aí na cadeira e eu falando sozinho? Pode Assim, ser ó. que aconteça. Pode ser que aconteça, né? Mas tudo bem. Tirando essa questão, tudo bem com a senhora? Ai, tudo ótimo. E o senhor, como é que tá? Tô aqui bem também. Você achou que foi justo as premiações do Oscar esse ano? Eu, pela primeira vez, eu senti que o Oscar tava diferente esse ano. Ele tava algo mais pop, porque foi o que muita gente falou por aí. E muito tempo, é a primeira vez que todo mundo assistiu os filmes do Oscar, né? Então, os filmes que tava lá, todo mundo já tinha assistido. Uhum. Entendeu? Salvo uns e outros, igual aquele Entre Mulheres, os mais indie. E por aí. A única coisa que eu não gostei foi o Canção, né? É, né? Achei tão sem graça. Mas é porque eu entendo que o Oscar, ele gosta muito eles reconhecem quando tem a música e tem uma grande cena de dança com a música. Vi de exemplo a Lady Gaga. Quando ela ganhou Shallow, ela canta no filme, né? Tem a cena dela cantando. Billie Eilish ganhou o Oscar no ano por No Time to Die, porque não tinha muita opção. A música não é ruim, né? Mas não tinha tanta opção assim. Mas se vocês pararem pra reparar, música do ano ganha normalmente as que possuem mais... que tem aquele trabalho dentro do filme e tudo mais. Mereceu? Não sei se mereceu não. Preferia que a Rihanna tivesse levado. Ela fez uma apresentação belíssima de Lift Me Up. A Lady Gaga foi obrigada a estar lá, né? Então, não merecia ganhar. Não tava muito contente, não, né? Tava, não. E a Rihanna fez uma apresentação belíssima, então eu acho que deveria ter ganhado sim, mas infelizmente ela não foi. E é isso. Pois é, e hoje a gente vai comentar aqui sobre um desses filmes que estava lá indicado, né? Que é, como eu comentei, o filme da baleia. Mas antes da gente entrar no assunto principal aqui do vídeo, quais são os recados que temos que dar para todos vocês que estão nos assistindo? Não esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais: TikTok, Instagram, Twitter, OnlyFans. Não se esqueça. Não se esqueça de ativar o sininho no YouTube. Gente, calma que eu tô... Tá tudo aqui, ó. Aí eu tô pensando, peraí. Não se esqueça de ativar o sininho no YouTube. Ativar as notificações, que também é o sininho. Nos seguir e compartilhar. E botar na televisão da sala pra toda a sua família assistir. Principalmente se for evangélica. Exatamente. Já deixando o like aí, tudo mais. Como a Leona disse, mande seu recadinho e comente aqui o que você achou. Você achou que o Oscar foi justo? Esse ano ele tava mais popular, né? Você acha que Halloween Kills merecia a indicação? Não, né? Que aqui não é o Framboesa de Ouro, né? Aqui é outra coisa, né? Mas eu fiquei muito feliz da Jamie Lee ter ganhado. Mas a Andréa Bacê não merecia mais? A polêmica tá aí, né? Não é que ela não merecia, mas o papel dela... Ela vai ganhar, mas não é pelo papel em Pantera Negra, porque eu acho que ela... Não sei. Eu não gostei tanto do papel dela, assim, em Pantera Negra. Uhum. Porque o filme não é sobre ela. O filme não é sobre ela. E ela não ganha tanto destaque assim. O pouco que ela apareceu, entre o pouco que ela aparece e o pouco que a Jamie Lee aparece, eu prefiro a Jamie Lee. Entendi. Porque a Jamie Lee Curtis, ela é o tipo de atriz que ela aceita tudo, ela topa tudo. Tem bem essa cara mesmo. Se você chamar ela pra comer uma coxinha de brigadeiro, ela aceita.
Com Coca-Cola ainda. Ela tem cara mesmo. E tem também a questão de que há quantos anos ela não tá aí, né? Na indústria, e ela nunca Amigo, tinha eu acho ganhado um assim, Oscar, né? eu acho que ela nem tava se importando com esse negócio muito de concorrer ao Oscar, porque ela fazia mais filme B ou filme de terror Uhum, mesmo. sim. Ela é conhecida por isso. Mas eu achei muito bonito o discurso que ela fez, que ela fala, pra vocês que assistem filmes de gênero igual eu, nós ganhamos. Porque ela Exatamente. sempre foi conhecida e taxada como atriz de filmes de terror, filmes mais, né? Na verdade, o único de terror que eu acho que ela fez foi o Halloween mesmo, né? É, que tem vários, né? Ela foi, Pois é. voltou, reiniciou, rebutou, Pois continuou é. e tá aí, né? Aí eu acho que foi justo ela ter ganhado. Ela está assim. Ela tá na loucura da loucura no papel dela como Deidre no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se pudesse ser premiado duas pessoas, eu queria que a Angela também tivesse ganhado, mas entre a Angela e ela, eu prefiro ela. Achei que foi justo, sim. Muito que bem. Então agora, sem mais delongas e polêmicas aqui, pelo menos por enquanto, vamos aqui pro nosso review do filme A Baleia. Ou The Whale. The Whale. The Whale. Whale, Whale. eu acho. Sei lá. Bom, gente, para começar aqui, antes da gente discutir aqui, eu vou contar uma pequena sinopse aqui para quem não assistiu ainda para saber do que a gente vai falar, tá? O filme, ele se passa a respeito de um professor de inglês, né? Que ele tá lá, é um professor online, ele só dá aulas para cursos online, né? Do qual ele não aparece. Então ele sempre tá com a câmera desligada e depois você entende por quê, obviamente, que ele vai aparecer. E aí ele vive recluso lá, ele tem essa questão da obesidade severa, que é o ponto-chave do filme aí, que vai ligar várias coisas lá pra frente. E aí o filme vai contar o quê? Uma semana ali da vida dele, praticamente, e consecutivamente a última semana, isso já tá na sinopse, também não é um spoiler. E aí ele vai mostrar ele tentando se reconectar com a filha dele, tentando consertar algumas coisas que ele fez ou que ele fez de errado ao longo desse tempo, né? E aí, pra mim, que conseguir ali sua redenção pra subir, né? Pra cantar pra subir. E aí é muito, muito interessante que esse filme, ele é dirigido pelo Aronofsky. Então, se você já viu um filme dele, você vai ver muitas semelhanças nessa questão. Principalmente se você já assistiu Cisne Negro, né? Que tem bastante coisas, questões semelhantes. Principalmente dessa questão de morte, de vida, enfim. Então, é uma coisa bem... E no final é uma coisa bem lúdica essa questão. E aí, a É a primeira coisa que eu mesma vou coisa do Cisne Negro. A mesma coisa. É, Do final do é, Cisne é. Negro. Exatamente. E aí a primeira coisa que eu vou perguntar pra você, Leona, é o que você... porque o filme gerou várias polêmicas aí. Temos aí no elenco o Brendan Fraser, né? Que pra quem não se lembra, ele já foi do filme da Múmia, né? Ele fez o filme da Múmia aí como... Acho que é o mais famoso, talvez, que ele tenha feito. E aí Todos, ele né? ficou um bom tempo Todos. afastado aí da mídia, porque ele ficou meio taxado ali uma época. Ah, ele fez o filme do Tarzan também. E Fez. George, o Rei da aí... Floresta. Exatamente. Ai, eu tinha É um o crush Tarzan nele. Ai, genérico, eu tinha né? vontade de mamar ele horrores nessa época. Ele foi uma época, na época aí desse filme aí, principalmente, ele foi bem essa sensação, digamos assim, né? E aí ele ficou um tempo afastado da mídia porque ele teve alguns problemas pessoais ali, Pessoais, ele teve problema com. Como é que fala? A pessoa que te. Sei mesmo. Beijo. Assessoria, tipo, assessor, ele teve problema com assessor. É assessor? Isso. Ele É teve alguma problema coisa. com o agente dele lá, Isso, a gente. vários problemas nesse sentido, que foi afastando ele cada vez mais. Ele ficou um bom tempo afastado e agora que ele voltou pra Hollywood, entre aspas, dizendo, né? E aí eu vou perguntar pra você, o que você achou da questão da escolha dele pra fazer o filme? Porque gerou toda uma polêmica também lá atrás, né? Porque ele faz o papel de uma pessoa obesa, né? De forma severa, e ele não é obeso, apesar dele ter tido problemas. Todos esses problemas que a gente comentou que teve com a gente, com o contrato, com o dinheiro, isso gerou outros problemas pra ele com questão de peso, que ele sofreu bastante e tal, porque o pessoal começou a bater muito nele por conta do peso, porque ele era um sex symbol lá atrás, super sarado e tal, e de repente ele apareceu mais cheinho e tal, e aí assim, e aí foi ficando cada vez um pouquinho mais gordo, pra o que a sociedade entende como bonito, né? E aí ele ficou taxado ali, e aí isso gerou alguns traumas, algumas coisas lá pra ele e tal.
mas ele não é nem metade do que é o Charlie no filme, né? E aí gerou toda essa polêmica. Ele chegou a por que que não engordar um escolheu pouquinho. alguém. Ele chegou a engordar um pouco, mas foi pra Foi. tornar a prótese mais, assim, mais realista, né? Uhum. É, porque tem coisa que a prótese não, sabe, não ficaria tão bem, né? Tipo, o Isso. rosto e tal, não dá pra você engordar tanto o rosto assim como o braço. por Ele exemplo, tem perna. prótese no rosto também, só que é tipo assim, Tem. é tipo um pedaço da papada aqui. Sim, mas de qualquer forma o rosto dele já está Já bem estava um pouco redondo, mais redondo, então, isso. então já, né? Então, o que você falou, ele teve que ganhar alguns quilos a mais ainda pra poder fazer. E aí gerou essa polêmica por não ter escolhido uma pessoa realmente obesa pra tratar no filme e tal. O que que você achou desse ponto? Eu gostei muito. Ele carrega muito, ele mostra o potencial de ator dele ali. E eu acho que a escolha foi boa. Ele fez o que ele tinha que fazer como ator. Não posso dizer se tivesse chamado um outro ator ou se tivesse chamado um ator que realmente fosse obeso para poder, que tivesse, né, a obesidade para poder fazer o papel do personagem ali, se teria dado a mesma carga emocional. Não posso afirmar, não posso comentar sobre isso porque não sei, eu posso dizer o que eu vi ali. E eu vi um ator que passou muito tempo recluso, porque sofreu muito. Sofreu assim, ele é branco, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Sofreu, assim, ele sofreu porque ele foi enganado pelo agente. Ele já foi um sex symbol que era muito requisitado em Hollywood. E de repente você tem tudo e de repente você perde tudo. Então ele passou por um problema financeiro e ele aceitou essa oferta desse filme. Ele aceitou ganhar muito peso. E ele entregou um excelente papel. Teve muitos momentos de cenas com ele que o meu olho lacrimejava. Que eu ficava assim, meu Deus, ai, é forte, é emocionante aquilo que ele tava passando. Que ele passa pra gente no filme, né? Uhum. Então eu acho, e inclusive a indicação dele ao Oscar e posteriormente a premiação dele que ele ganhou, né, o Oscar, acho que foi merecido sim, e tomara que ele volte pra Hollywood, porque ele tem fama entre o meio artístico de ser uma pessoa que é muito carinhosa, é super educado, então por mais pessoas assim, né? Exatamente. E eu concordo com você, eu acho que por mais que tire toda essa questão da polêmica de lado, eu acho que você compra muito bem o papel dele ali logo no começo, logo Sim. quando mostra Porque daí o que acontece? Ele tá lá na casa dele, super recluso, as janelas vivem fechadas, com cortina, ninguém vê ele dentro da casa, né? A única pessoa que vê ele realmente é a amiga dele, que é a Liz, que é a enfermeira dele, a que é a Hong Chau, enfermeira também, né? Que é a Hong Chau, que exatamente. inclusive é a única estava pessoa que vê. fantástica. Maravilhosa. A cena que ela conta pro menino lá, o Thomas, que é o Ty Simpkins aqui. A cena dela contando a questão do irmão dela, porque o que acontece? O Charlie, ele tinha um namorado, que era o irmão dessa Liz, no caso, depois a gente sabe mais pra frente, que era o irmão dela, e aí o que acontece? Eles eram da igreja. Dele, o namorado era, na verdade, né? Ele não era. Uhum. E o namorado dela o namorado dele, perdão, era dessa igreja, que é como se fosse tipo uma assembleia adventista da vida de Mormon. Ah, que igreja fazendo merda como sempre, né? Enfim. Exatamente. E aí a família toda dele o pai era ministro lá dessa igreja e tal. E aí a Liz, a irmã dele, foi sempre a meio rebelde, que depois logo cedo largou, não quis mais ir pra igreja. Então o pai já via ela como desgarrada, assim podemos dizer. The Black Sheep. Exatamente, até a palavra que ela usa. Enquanto o irmão dela, por muito tempo, foi dessa igreja e tal. E aí, só que um dia ele não dá mais, aí ele vai morar com o Charlie. Só que isso ainda fica muito na cabeça dele, porque essas pessoas fazem lavagem cerebral com as outras, né? Sabemos. E aí, isso ficou sempre na cabeça dele, até que chega um ponto que ele não aguenta mais. E aí ele comete o suicídio. E aí, a partir daí, é a chavinha que vira pro Charlie pra ele entrar nessa depressão dele profunda, nessa reclusão justamente. profunda ele entra numa dele. Né? grande depressão e ele começa a comer muito.
Uhum. E aí a gente descobre também que ele, antes de conhecer o irmão da Liz, ele tinha uma mulher, que ele foi casado, do qual ele tem uma filha, que aqui é a Ellie, e não é a do The Last of Us, mas comparações poderão ser feitas, que aqui é a Sadie Sink que vive. Horrível, Eu, tadinha. Esse papel dela foi péssimo. Eu não gosto. Vou falar eu logo que eu não achei gosto. Eu vou falar logo estranho. o que eu acho. Eu não gosto desse Hum, personagem dela. Eu acho extremamente over the top. sei. Extremamente, extremamente, extremamente. Eu acho. Eu não sei se tá no roteiro, ou se o Aronofsky, se ele falou assim, ai, pode te dou liberdade pra você fazer o que você quiser. O personagem, pra mim, dela, todo o tempo que ela tava em cena, pra mim, extrapolava. Sei. Muito over demais. E o Brandon Fraser, ele tem esse olhar que você olha pra ele e você não tem coragem de brigar com ele. Porque ele tem aquele olho de pena que... Não sei. Mas é De alguma coisa tristeza assim. mesmo, né? É um olhar de tristeza. E quando ela começava a gritar com ele em cena, eu ficava com vontade de entrar na cena, dar tanto na cara dela. Entendo. Uma coisa que eu li numa outra resenha, inclusive, e eu parei pra pensar e fez um pouco de sentido com relação ao papel dela, é que meio que o filme inteiro ele caminha muito calmo, assim, né? As cenas dele são muito calmas, as cenas dele com a Liz, principalmente, é bem um Sim, alívio os ali dois têm pra, uma pra... química maravilhosa dentro do filme. Inclusive, as visitas dela é um alívio pra ele ali, né? E aí, por mais que ele tá ali numa fase da vida dele que ele tem uma doença cardíaca, que já tá praticamente em fase terminal, a Liz sabe, e ela sabe que ele não vai fazer nada a respeito por conta de toda a situação, e ainda assim ela não trata ele como um doente, vamos dizer assim, né? Ela trata ele normal, então pra ele é o respiro que tem de vida ali naquele momento, até que a Ellie visita ele e aí ele vê uma oportunidade ali de consertar o problema de ter abandonado ela lá atrás É porque pra pra ficar com o vocês que não irmão da Liz, sabem, né? ele ficou 8 anos sem ver ela, sem ver a filha. Ele dava assistência, né? Que ela precisava em questão de dinheiro, mas ele ficou 8 anos afastado até que ele Isso. perdeu o namorado dele. Uhum, presencialmente, no caso. E aí a gente Isso, depois descobre também que isso foi um acordo que ele fez com a mãe dela, quando isso. eles se separaram, né? Porque é uma cidade pequena onde eles vivem, então ela tinha muito problema em falar, como eu vou dizer para as outras pessoas que o meu marido me largou por outro homem, não sei o que, não sei o que. E aí e ele fala para ela, olha, mas isso não deveria ser uma preocupação sua. E aí eles entram num acordo ali que ele só contribui financeiramente para ela, para a vida da Ellie, enquanto ela cuida efetivamente da menina, que é uma doida revoltada com qualquer coisa, né? Bem geração Y aí, talvez, milênio, sei lá. E assim, o que eu acho que o papel dela, o filme todo é bem calmo. E aí, quando ela chega, o negócio acelera, e aí ela sai e o negócio acalma de novo. Então eu acho que isso é pra dar uma nuance do filme não ficar nem tão pesado e nem tão lento, assim, pro filme andar um pouco mais rápido, Mas eu talvez é o sinto que papel dela ali. se tivessem Mas o papel dela é horrível. É horrível. tirado ela e deixado só Hong Chao, teria sido muito melhor e muito maravilhoso. Mas Talvez. tinha que Mas é ter. porque daí ele perde um motivo também, né? De todo o rolê do negócio. Não gostei do personagem dela. Eu acho. A Sadie Sink, eu acho ela uma atriz maravilhosa. Ela é uma atriz muito Eu boa, acho ela mas ótima também. infelizmente É. não foi E pra aí, ela. vão passando o decorrer das semanas, né? Vão mostrando cada dia ali, vão mostrando os dias da semana. E aí, esse menino que é o dessa religião aí, ele vai lá porque ele diz que quer ajudar ele, quer converter ele, né? E aí ele vai descobrindo também a questão dele com o namorado. E aí a história vai se contando assim, né? O passado do Charlie e o decorrer da vida dele vai se contando através ou dele contando para essas outras pessoas, ou dessas outras pessoas descobrindo ali na casa dele. Porque a casa dele, Isso. assim como ele, parou no tempo, né? Ele não faz mais nada dentro da casa. E aí tem um quarto lá trancado, que é o quarto que ele dormia com o marido dele, inclusive deve estar lá desde o dia que o marido morreu, inclusive, que ele trancou e nunca mais entrou. Então E tá nunca mais entrou. toda a história é contada através da própria casa também dele ali, né? Das situações que ocorrem dentro da casa. E aí você vê que em alguns momentos parece que ele vai. Que dá
um ânimo nele pra ele fazer alguma coisa, que nem na questão do entregador lá, que vai um dia e o entregador vai todo dia pra ele e fala, olha, como é seu nome e tal? Eu venho aqui todo dia e eu nunca te vi, né? E aí, o dia que ele fala, bom, acho que tudo bem, eu vou aparecer ali pra ver, vai lá pegar o negócio, ele procura pra ver o menino se ele tá lá, né? E aí o menino, na hora que vê ele, né, se assusta, enfim. E aí novamente ele volta pro mundinho dele ali. E aí vai contando essa história, eles tentando se relacionar com a Ellie, que é revoltada, que não gosta dele por conta da questão do abandono, né, e tudo mais. Até que ele vai ajudando ela com a questão da escola lá, com a redação, que ela não pode repetir de ano, um pretexto ali que ele encontra para poder se aproximar dela e revelar que ele tá nessa situação também e não vai no médico e não procura ajuda porque ele tá guardando dinheiro e ele tá guardando muito dinheiro e esse dinheiro ele tá guardando para ela, que é um acordo que ele fez com a mãe dela lá no começo que a gente mencionou, né? E aí vai se desenrolando essa questão. Tirando a questão dele com a Ellie, essa questão que você já comentou que você não gostou, o relacionamento dele com a Liz é muito bom. O relacionamento dele ali com o menino, na hora que ele dá uma corda pra vida pro menino falar, meu querido, não é bem isso que eles estão te dizendo, né? E até depois, quando a mãe da Ellie vai até lá e conta um pouco da história dele, do passado deles dois, e ela, né, se Eu gosto sente dessa cena. até. Eu Ela gosto. se sente até tocada por ele ali, pela Ela, situação quando vê ele dele, a né? primeira vez, ela fica chocada. Isso. Porque ela tava 8 anos sem vê-lo, né? É. Ela se sente impactada e eu senti que naquele momento ela sentiu um pouco de culpa. O papel do menino, do mormãozinho, achei que foi um filler só dentro do filme. Também Uhum. não gosto desse menino. Por mais que ele sirva pra poder contar a história, ajudar ali em contar a história do personagem principal, mas também é um personagem que eu não gosto. Ele entrou ali, não teve fim nenhum, não teve nada que desenvolveu muito. Eu vejo que ele tá ali pra fazer o papel da militância. Porque tem o discurso do Charlie pra ele, naquela hora do negócio da religião, que ele dá uma corda nele, porque ele fala assim, você acha que é errado e tal? Ele me ama, né? Os dois se amavam ali, tinham um relacionamento e tal, e você acha que isso tá errado? Porque são 2 homens, ele fala que sim, e aí ele, né, dá uma acorda o menino, traz o menino pra realidade de novo, né? Então eu acho que ele meio que tá ali pra isso, pra contextualizar a história, puxar a história pra um contexto atual de várias questões, principalmente dessa da religião. E é o que a Liz fala lá, e o próprio discurso dela com o menino também, com o Thomas, é uma questão disso também, de falar pra ele, olha, o que eles estão te falando não é certo, não é totalmente verdade. Ele tem vários questionamentos nesse sentido por conta dessa questão da religião deles. Isso é legal, é bem colocado, não fica chato no filme e também não fica contextualizado ali por conta de toda a história. Tem todo um background pra isso, e isso é legal, isso é bem contado no filme, né? Achei muito bacana. Isso. Mas do mais, como a gente já disse, a interpretação do Brandon aqui tá assim, magnífica. Teve horas que meu olho eu realmente tive vontade de chorar, porque a gente imagina aquela situação ali. A gente nunca vai saber o que é estar no corpo da pessoa, né? Mas a gente imagina uma pessoa naquela situação e ele perdeu o amor da vida dele. E o mundo pra ele parou naquele momento e ele realmente estava esperando só a morte acontecer. Uhum. E também eu acho que tem uma mensagem importante aqui, que é a questão de, por exemplo, é o que você falou, a gente não sabe a gente não tá nesse lugar, né? A gente não sabe realmente o que a pessoa sente, o que acontece com as pessoas quando elas chegam, né, nessa fase, né? Mas uma questão que é importante é aquela questão que ainda assim é uma pessoa que tá ali, né? E aí, uma coisa que me incomodava muito, e é uma coisa que é proposital pra incomodar mesmo, é ele pedir desculpa. Tudo ele pedia desculpa, tudo ele pedia desculpa. E a própria Alice falava pra ele, olha, você não tem que pedir desculpa por causa disso, ou não tem que pedir desculpa, se você pedir desculpa de novo, eu vou te dar na cara. Aham. Porque aí já traz algumas lembranças de algumas pessoas que você conheceu, que eram pessoas consideradas gordas, gordinhas no caso, e tinham esse mesmo toque
De pedir desculpa porque, sei lá, que às vezes não cabia no carro, Porque ele tava, pedir tava desculpa. incomodando de alguma forma, Exatamente. porque tinha necessidade de comer um pouco mais e, desculpa por. Realmente. E aí é como se a pessoa tivesse culpa por isso, né? E não é a culpa dela. Tem muita coisa envolvida aí nesse meio pra ela chegar até esse. No caso aqui dele foi por conta da depressão, da morte do marido, mas tem N situações que pode gerar para com que a pessoa chegue nesse ponto ou próximo a ele, não exatamente do jeito que ele tava, né? E aí no final ali, indo pros finalmente do filme, a gente tem ali a cena em que efetivamente ele tem lembranças, a Ellie meio que entende um pouco ele e acaba, entre aspas, falando perdoando, e aí ele sente que é o momento dele realmente fazer essa passagem. É uma cena muito bonita, inclusive super Sim. poética, da luzes aparecendo, enfim. Tem todo esse rolê que é bem desse diretor, esse Porque rolê. no final você vê que ele também se arrependeu de ter deixado ela, mas ao Era mesmo tarde tempo. demais, né, no caso. Justamente. Porque daí tem uma hora que ele até entende, ele entende que o caso da Ellie, ela não é assim porque ela quer, ela meio que é uma fachada ali dela, né? E ele vê isso nela e ele fala isso pra ela no intuito de que mude mesmo a atitude dela a partir daí, né? E que ela seja uma pessoa efetivamente melhor do jeito que ele vê ela, né? Porque a própria mãe dela fala, ela não é assim, você que vê o lado positivo de todo mundo a todo momento. Mas ela não é assim que ele vê que realmente ela é, até porque ela ajuda o menino lá, né, pra ele ter, que o menino tem um problema com a família dele também e tal, ela ajuda ele lá pra, pra poder, Ajudou de uma forma bem revoltada, tá, gente? Esse papel da Sadie Sink, ai, olha, por favor, não faça mais. é isso, gente. E aí, é isso, o que a gente ia comentar. Lembrando que o Brendan Fraser ganhou de melhor ator, o Oscar, né, A Baleia e ganhou dois Oscars, se eu não me engano, de melhor efeitos, efeitos, né? e o Porque Brendan a Fraser maquiagem, ganhou de ator. a maquiagem dele como personagem tá assim, tá perfeita mesmo, tá muito bem feita. E o Brendan Fraser ganhou o de melhor ator. Não era, assim, não foi muito de espantar não, tá, gente? Não foi surpresa, porque a gente já sabia que ele ia ganhar. Aquele Realmente momento ele, é uma excelente atuação aqui, né? a gente já sabia que ele ia ganhar, ele se entregou pro papel, ele já vinha ganhando outros prêmios antes, até um que é o esquenta do Oscar, que já diz que já dá Vislumbre. dá um vislumbre, dá mais ou menos, guia as pessoas pra saberem realmente quem vai ganhar. Ele tinha ganhado esse prêmio também. Então ali Uhum. só era questão de deixar oficial mesmo na noite. E achei lindo a Hong Chau chorando que ele tinha ganhado e ela se acabando de chorar. E ele indo receber o discurso que ele fez. É um discurso muito bonito, que ele também põe as mesmas coisas que a gente falou, que ele sofreu ele sofreu questões financeiras, ele sofreu com a gente dele e tudo mais, e do nada ele foi e acendeu de novo. E aí a gente entende um pouco de porquê que o filme foi. Que ele foi escolhido pra fazer o filme, né? Porque tem um pouco também ali de pessoal, eu acho. Sim, com Né? Você certeza. percebe que tem um pezinho ali. Pra quem acompanha essa questão, a crítica que ela achou do filme, tá? Hoje ele tem 65% no Rotten Tomatoes, que é uma nota ok, não é muito alta nem também muito baixa, mas na audiência deu 91, ou seja, as pessoas sabem o que é das coisas, né? Enfim, gente, é isso por hoje. Deixar aí, vamos lembrar para você deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal aqui, se você já não é inscrito. Tem vídeo toda semana, toda segunda, toda sexta-feira por enquanto. Quem sabe no meio pinta um aí, mas por enquanto não. Também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, estão aqui na tela lá em cima e tem também na descrição do vídeo para você saber quando sai de novo, responder nossas enquetes, né, interagir, mandar uma DM lá e dizer, olha, foi injusto, devia outra pessoa ter ganho, enfim. Deixa lá seu recado. É isso, Leona? É isso, meus amores. Não se esqueçam de todas as informações. Senão o Bolsonaro vai aparecer na sua cama pedindo as joias, hein? Cuidado com as joias aí, gente. Um Ai, beijo! bye!